Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada, número 47, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Eu sempre gosto de lembrar que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Olá pessoal, Thiago Zuma falando aqui ainda, passando por um momento estranho que o Corinthians fez um jogo bom fora de casa essa semana, né? O adversário não era qualquer um e era pro Corinthians ter goleado. Tava preparado para tomar o gol de empate bizonho no final do jogo e no final o time fez o segundo gol ainda. Yuri Alberto trabalhando. E o Yuri Alberto, depois de ter conseguido levar todos os torcedores à loucura ao longo do jogo, ainda acabou fez um gol no final pra Que se não, salvar um pouquinho. como é que diz assim? O que não faz um holandês chegando? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Como é que eu não posso falar nada, porque, tipo, como é que é? Depois de mais um fiasco, do tipo, você está ganhando, aí você consegue empatar, é isso aí, tipo, é isso aí, até o que eu É, falo. Terminar o ano, valeu. É isso, agora o Corinthians tem que começar a fazer isso no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Mas é legal porque no Grêmio os caras estão com essa coisa de talvez sair falando fofoca, e fazendo coisa, então assim, é isso aí, tipo, termina o ano e salva o que tem de melhor desse time pro ano que vem. Forte abraço. Mas vamos embora, que a gente tem uma coisa que a gente, como é que é? Miramos no passado, acertamos o presente, digamos assim, né, Thiago? Porque a gente tinha pensado que a gente ia, vamos falar de um clássico, e daí a gente descobre que é um clássico que está fora dos streamings no Brasil. É o clássico Twitter, é o clássico X. Ele está fora dos streamings no Brasil, né, Thiago? Pois é. Já falou da manchete, né? Sem falar do disco, eu sei. Mas é, assim, um disco de estreia que completou 50 anos. Mas, assim, diferente de outros clássicos que a gente já falou aqui de 74, é um disco que ele não apresenta a banda como a gente conhece a banda, né? A gente tá falando do Rock and Roll, é o disco de estreia do Judas Priest, lançado pela Go Records em 5 de setembro de 74, é isso? Em Right. 6 de setembro de 74. E é um disco que, assim, tu citou duas coisas que são extremamente. Eu tô rindo pra não chorar nesse episódio. Tipo, o Thiago é mais fã de Priest, assim, mas, tipo assim, eu tô rindo pra não chorar porque tem coisas que você olha e fala, não. Não, não é desse jeito, mas realmente são. Uma das coisas que você falou é a gloriosa Goo Records que vai entrar depois. Mas vamos embora, vamos parar no tempo, vamos fazer aquele clássico de contextualizar no tempo, vamos olhar. 74. Thiago, quem que era o tal de Judas Priest nesse rolê da Inglaterra? Quem é que eram esses caras assim, tentando ser Sabá, tentando ser Led Zeppelin? Quem é que eram esses caras no rolê? Então, o Judas Priest, sim. A história inicial do Judas Priest tem que ser contada, explicada em alguns detalhes, porque existia um Judas Priest antes do Judas Priest. Era tipo Iron Maiden before Iron Maiden. Mais ou menos isso. Mas o ponto, assim, o Judas Priest original foi uma banda formada pelo Alan Atkins, que é o primeiro vocalista do Judas Priest como a gente conhece, mas ele tinha uma banda chamada Judas Priest antes. Essa banda chamada Judas Priest que o Alan Atkins tinha antes, lá pelos idos de 1970, perdeu o seu guitarrista original, que chamava John Perry, ele quase na trave, quase, Steve Perry, ele quase primo ali. E perdeu porque ele se matou num acidente de carro. Tipo, ele pegou o carro e se jogou com esse carro de frente para um poste de propósito mesmo e morreu. E aí, quando a banda tava entrevistando, fazendo as audições com substitutos, um tal de Ken Downing, que era um guitarrista loiro lá britânico, tentou a chance, mas ele não sabia se queria muito assumir aquele posto ali, mas ele achava o nome da banda muito legal, esse nome Judas Priest. E ele pareceu legal tocar nessa banda. Só que ele foi recusado. Quem acabou entrando era um cara que tinha como histórico ter tocado com um tal de Earth ali nos arredores de Birmingham. Se Earth mais pro futuro ia se estabilizar como um quarteto, mas naquela época ele tinha vários músicos entravam e saíam, e quando virou quarteto meio que eles mudaram o nome para uma música deles que chamava Black Sabbath. Então assim, em pesquisas da internet existe uma demo desse Judas Priest que é gravado ali por 69 e 70 nesse período, que é depois que o Ken Downing, ainda Ken, só Downing, tinha feito a audição, e tem duas músicas, mas eu nunca ouvia, não achei em lugar nenhum pra escutar, mas não tem nada a ver com a sonoridade do Judas Priest, era uma sonoridade meio diferente, assim, meio blues band mesmo, blues de pub mesmo.
pelo que todo mundo fala, né? Mas enfim, esse menino rejeitado chamado Ken Downing, ele tocava em bandas covers, coisinha de pop, mas ele era alucinado por Jimi Hendrix. E ele quis montar a banda dele a lá Jimi Hendrix. E ele tinha o baterista que tocava com ele nessa banda pop que chamava John Ellis. E os dois resolveram "Vamos fazer uma banda nossa" e chamou um amigo ali com quem que eles iam ouvir disco na casa do cara, porque o pai do cara era músico e tal, e tinha gostado de música. Esse menino chamava Ian Hill. E como o pai era baixista e ele era fã do Jack Bruce, ele resolveu seguir os passos do pai e tocar baixo também. Então começa essa banda como um trio a tocar inspirados em Jimi Hendrix Experience, Cream mesmo, essas duas coisas ali. Queriam ser um power trio mesmo e o nome da banda foi Fright, que eles chamavam. Fright de frete mesmo, assim. Fácil frete. Isso. E eles, nome de improviso, eles inventaram, sabe? Essa banda é de 1970. O que acontece nesse meio tempo é que o Al Atkins meio que acaba com a banda, com o Judas Priest dele. E tá ali sem fazer nada e um dia ele vê o trio do Ken Downey ensaiando e fala, pô, estão precisando de um vocalista? Eu tô aqui. E aí quem olha, fala, de repente tem um vocal, pode facilitar pra gente e tal, não sei o que, vamos conversar. E aí, ele já gostava do vocal do Al Atkins e fala assim, beleza, tu pode entrar, mas aquele nome daquela tua banda tá disponível? Dá. Aí o Alan Atkins fala, beleza, bora. E aí nasce o Judas Priest conforme a gente conhece. O primeiro show deles é em Essington, numa cidadezinha bem ao norte de Birmingham, em 16 de março de 71. Falando as datas, assim, pra ter uma ideia de como a cronologia da coisa vai acontecendo, assim. Essington é uma cidadezinha ali norte de Birmingham. E, então, março de 71 surge pro mundo esse Judas Priest que a gente conhece hoje. E aí, como toda banda tá ali, o John Ellis é o primeiro que sai, eles têm um outro baterista que chama Alan Moore, que não dura muito tempo, depois eles estabilizam com um baterista que chama Chris Campbell, que tinha um apelido de Congo. E aí, um país racista deu o apelido de Congo pro Nossa. cara porque ele tinha um Black Power de respeito, assim, né? E, e vou seguindo, 2 anos vão passando por ali. Aí no primeiro trimestre de 73, o Al Atkins e o Chris Campbell estão ali, fala, pô, a gente tá fazendo dinheiro nenhum com essa desgraça, e vai lá e pede, tem como pagar um salário pra nós, pra melhorar a situação, recebem um não da empresa que fazia o empresariamento da banda, ajudava a banda, né? E eles pulam fora, então beleza, fica aí vocês dois, assim. Então o Judas Priest passa a ser só o Ken Downey e o Ian Hill nessa época, o Ian Hill nessa época. Acontece que o Ken Downey tinha uma namorada, e a namorada, essa namorada chama Carol, e essa namorada tinha uma amiga que chamava Sue, que era uma dançarina. Essa Sue vai vir a ser a namorada do Ian Hill, vai casar com o Ian Hill. E essa Sue tinha um irmão que era vocalista de uma banda que chamava Hiroshima. E quando Ken Downey falou que estava sem vocalista, elas viram e falaram, ó, banda ali do meu irmão, é meu irmão cantando, e meu irmão é tipo o Ian Gillan e o Robert Plant na mesma pessoa. Ele fala, vamos ver o que que é isso aí, né? E aí eles aí resolvem chamar o cara, vão conhecer o cara, e tem toda a história de que no dia que eles batem na porta, essa pessoa que é o Sr. Rob Halford ouve que são os dois caras que a irmã já tinha falado que estava interessado e começa a cantar junto com uma música na rádio, assim, então, pra fazer nome. E tal. E aí acaba levando que ele entra na banda ali, e o Hiroshima, que era a banda dele, tava indo pra lugar nenhum, e ele leva o baterista da banda dele junto com o John Hint. E esse quarteto vai ser um quarteto que vai estabilizar. Esse quarteto do Judas Priest estreia em julho de 73. Então vamos vendo a cronologia disso. O Rock'n'Rolla vai sair em setembro de 74. Então é um pouquinho menos de um ano que o Rob Halford entra no Judas Priest. E assim, esse show, primeiro show do Rob Halford e Judas Priest, tem registro de áudio disso no YouTube. Então dá pra ouvir 3 músicas desse show ali. E a banda vai tocando, vai fazendo turnês, assim, sabe? E aí lá por março, abril de 74, eles conseguem o contrato com a Go Records. Então, um pouco menos de um ano que o Rob Halford está na banda, que eles já conseguem esse contrato com a Go Records, ainda como um quarteto.
A famosa Goo Records, que a gente vai depois explorar esse papel na nhaca toda. Isso. A Go Records era uma gravadora pequena na época, mas ela tinha um acordo de distribuição com a Decca Records. A Decca Records já era uma Só gravadora do maior, assim. Morsay Mas Sound. ainda que eles não tivessem isso, nessa época você falar recording artist te dava respeito para conseguir Exatamente. show, para subir, assim. E aí, assim, isso quem conseguiu esse acordo, e foi um cara que aí ele vai ter que ser, ele é importante, ele tem que falar o nome dele, que o nome dele é Dave Cork, era conhecido só como Corky. E ele é pilantra, acabou empresariando a banda meio na base da pilantragem. Ele, tipo, eu ajudo vocês, vocês me ajudam aqui, uma mão dá aqui, outra tira ali. Assim, o esquema dele era ficar ligando, enchendo o saco das pessoas ali para contratar o Judas Priest para tocar. E ele falava: liga no meu escritório, o telefone que tinha ali era do telefone público na frente da pensão. Assim. Aquela história bem assim. Mas nisso ele conseguiu fechar um acordo para o Judas Priest ter os shows agenciados por uma empresa de Birmingham, cujo sócio, um dos donos, era um tal de Tony Iommi. Que Mas volta a eles dizem. aparecer na história da banda. Exatamente, Birmingham é um ovo. Né? Porto Alegre. Mas eles dizem que nunca chegaram a conhecer o Tony Iommi, apesar de trabalharem para a empresa dele levar o dinheiro. Outra coisa que o Corky é famoso por ter feito foi ele queria promover os caras e ele resolveu inventar apelidos para os caras. E aí o Ian Hill recebe o apelido de The Skull, a caveira. O Rob Halford recebe um singelo apelido de The Queen, sabe-se lá por quê. E o Ken Downing recebe esse apelido de KK. E ele é o único que curte o apelido e topa. Putz, é que fica até hoje, tipo assim, até E hoje. aí surge KK Downing, que é esse cara importante, que basicamente é a pedra fundadora do Judas Priest como a gente conhece hoje. Mas ainda o Cork achava que estava faltando alguma coisa. Falei assim, mano, quarteto meio sem graça. A gravadora, a Go Records também achava, pô, promover um quarteto, pô, não é mais essa época de Power Trio e tal, vai ficar muito na esteira Led Zeppelin, talvez alguma coisa diferente pra vocês ali. E eles acharam, ó, agregar mais um cara na banda, que pensaram num tecladista, num saxofonista, O e alguém falou saxofonista lá, é bizarro. e alguém falou, bom, a gente vai falar que se a gente tem o Rob Halford usando gaita o tempo todo, no Exatamente. primeiro disco, então não é tão longe se pensar um saxofonista ou um tecladista. Mas alguém vira e fala, por que não mais um guitarrista, assim? E o KK Downing diz que eles eram fãs de Wishbone Ash, de Tim Lizzy, que estava caminhando para algo assim, então pode ser, de repente outro guitarrista não é uma ideia tão ruim, assim. Não, ele gostava de alguma coisa pesada, tem um cara tocando base enquanto o solo vai ficar mais legal, assim. E aí o Cork sugere um tal de Glenn Tipton Tadã. pra banda. Glenn Tipton ele tinha uma banda que chamava Flying Hat Band, também tem algumas demos dessa banda rolando, mas também não tem muito a ver com o Judas Priest. E a banda não tava indo pra lugar nenhum, então fala, pô, os caras vão gravar um disco, então um contrato assinado, estão me chamando, bora, né? Vamos entrar. Então, assim, aí pra ter uma noção, assim, o último show deles como um quarteto foi em 22 de abril de 74, quando eles tinham acabado de assinar com a Goo Records. O primeiro show como um quinteto é em 9 de maio de 74. Você sabe que são 2 semanas Isso é exato. disso pra você colocar deles saindo de um quarteto pra virar um quinteto. Então, aí nasce esse Judas Priest como dupla de guitarras e o Judas Priest como a gente conhece hoje em dia. É a dupla de guitarras do metal, É gente. isso. Sempre, tipo assim, sempre tem aquela coisa da. Ah, não, mas é Dave Murray e Adrian Smith. Foi quem inventou o metal como uma dupla de guitarras, né? Exatamente. Como é que é? Vamos dar o título certo para quem merece o título certo. Tá, tu parou ali em 7-4, daí vamos começar a piorar isso. Parece aqueles programas de true crime, assim, tipo, vai acontecer tragédia. Amanhã Bom, tava tudo muito bom, vai rolar uma tragédia. A gente pode falar que esse é um disco que tinha tudo para dar certo, uma banda que já tinha estrada, uma banda que estava curtindo, uma capa, a gente estava lembrando como é que é assim, produção do Roger Ben, que era o cara que estava lá no começo do Sabá, o capa. Roger Ben tinha produzido discos do Bud, que era uma banda que tinha uma relação muito próxima com o Judas Priest naquela época também. O Judas tocava muito com eles, assim. Bud que Metallica fez covers, Exato. assim, né? Uma capa que é do John Pasci, que é só o criador da língua dos Rolling Stones, e aquela capa, como é que é a história? A capa que era uma capa rejeitada dos Stones. Yes. Tinha tudo para ir. Por que que
Não rolou, entende? Vai, vai, vai. Não, não rola e não rola feio. Então, é aquelas teorias que vamos ver o que acontece, assim, entender por que que deu errado ali. Porque se você vai pegar bootlegs do Judas Priest nessa época, tem pouquíssimos, mas você encontra, tanto algumas demos com o Al Atkins cantando, tanto alguns shows com o Al Atkins, alguns shows com o Rob Halford. Você vê que o Judas Priest era bem pesado ao vivo. O Judas Priest tinha essa pegada já metálica, bem escancarada, assim, uma coisa já bem própria. E isso não aparece nada no disco. O disco parece que vai por outro caminho. Pô, Estavam conversando até, a gente tava chegando assim. Eu não sei o quanto que a banda não tava tão certa de que no momento que eles viraram um recording artist, agora a gente tem que ser sério, sabe? Então a gente tem que começar a pensar em composições mais elaboradas, a coisa. E deixar a gente não é mais uns ogros de bar, assim. Então, e é, difícil dizer. e é uma coisa engraçada, porque fazendo uma ponte com alguns episódios atrás, quando eu tava reouvindo, e agora com calma nessa versão, que depois a gente vai falar nessa versão mais atual, para mim que ele parece um disco perdido daquele Aerosmith de começo de carreira, assim, tipo, ele é uma coisa, não é inglês, assim, ele tem uma coisa, tipo assim, que tu olha assim, tá, mas não é Judas Priest, né? É isso, é como se a banda tivesse medo de seguir ali, e é bizarro, né? Porque mal bem você tinha o Roger Ben, que foi um cara que pegou o Sabá, que era uma coisa completamente anormal, e vai gravar os três primeiros discos do Sabá. Então, não, sabe, tipo, não tem muito sentido o que aconteceu ali. Mas aí vamos lá, era uma banda que foi pra gravar esse disco sem dinheiro, eles receberam 2.000 libras de adiantamento pra gravar o disco inteiro da Bell Records. E aí, sem dinheiro, os caras vão para Londres para gravar e eles vão só gravar em turnos daqueles midnight hour, né, a hora que o estúdio tá vazio, você entra lá e usa o estúdio. Era uma banda que tinha virado quinteto menos de um pouco mais de 45 dias, tava até se o Setlist FM é um lugar confiável para todos esses shows do Judas Priest de início de carreira, eu contabilizei que eles tinham mais ou menos 30 shows em 45 dias com o Glenn Tipton desde que ele entrou. Vai, é muito. E se o último show é 22 de junho, a gravação é feita em junho e julho, que é marcado. Então imagina que assim, 22 de junho eles fazem o último show e a partir dali só que eles começam a gravar o disco. Eles gravam esse disco em mais ou menos 45 dias, três estúdios diferentes, os três em Londres e no verão de 74. Tudo isso só gravando em Midnight Hour. Vamos lá, acabou. Hoje tá livre das 11 da noite às 7 da manhã. Bora 8 horas, vamos lá e gravamos essa hora que tá livre. E assim, né? E aí você tá sem dinheiro, você não pode perder. Então, o que eles falam muito daquilo, tanto o K.K. Downing na biografia dele, quanto o Rob Halford na biografia dele, os dois nas próprias autobiografias, eles colocam que eles tinham vergonha de errar a primeira tomada. Então, assim, first take, tocou ali, se achou que alguma coisa ficou ruim, falou assim, pô, eu não vou falar que ficou, que eu errei, o vocalista não vai falar que a voz não ficou tão boa, porque não dá tempo, sabe? Não vou ter tempo pra ir lá e fazer de novo. Então vai ser isso, ficou isso, vai ficar desse jeito mesmo, sabe? Não tem, o disco tem muito pouco overdub, assim. Então, e aí tem a história, né, que eles estavam completamente sem dinheiro, né? Eles foram pra. Eles dizem que eles não tinham grana pra ficar hospedado, então eles estavam com a van com o equipamento da banda, eles iam pro estúdio, gravavam, terminavam a hora do estúdio, levavam o equipamento pra van e iam dormir na van no verão da Inglaterra. Não, assim, e tem uns relatos também, tipo assim, de que tipo, não tinha grana para comer, tipo assim, literalmente, vendendo almoço para poder comprar janta e, tipo, a janta do dia seguinte, tipo assim, Isso, é o que isso eles dizem mesmo. é que eles chegaram até, assim, até o final do contrato com a Go, eles saem do contrato com a Go Records porque a Go não dava salário semanal para eles. Eles chegaram a pedir um período 25 libras por semana para dividir entre os cinco, e a Go falou, não, tá aqui seu adiantamento para gravar o disco, vocês se virem. Então, assim, eles estão passando fome mesmo, aquilo, vamos arranjar um dinheirinho para compra um saco de pipoca e vai ser nossa comida ao longo do dia, né? Aí, assim, a gente vai falar como que a produção do disco, o que que eles dizem que deu errado na produção do disco, além das críticas musicais que a gente possa fazer, que eles não levam tanto a sério isso. Só assim, que quando eles gravaram a última sessão de gravação deles, que foi a última sessão meio gravação e mixagem junto, durou mais ou menos 36 horas. De pegar, o estúdio tá livre desses dois, daqui até meio-dia do outro dia. Agora, vai. Então vai lá e é a última sessão.
E nessa sessão que eles estavam lá, o Roger Ben capotou. Pum, morreu, dormiu ali, a banda continuou gravando e mixou as últimas faixas ali, e beleza. E acordaram o Roger Ben e falou: acabamos. O Roger Ben falou: beleza, me dá aqui essas fitas que eu vou masterizar essas graças. E aí ele foi lá e masterizou tudo em uma hora. E os caras falam: nossa, olha como ele é profissional, mano, experiente, tá uma hora. O cara foi lá e masterizou todo o nosso trabalho. E aí, quando ouviram o disco, viram sonoridade e sofreram, assim, né? Mas aí, acho que talvez a discussão que se possa mais colocar vai remeter a minha frustração com esse disco não é nem tanto pela qualidade, assim, a gente vai falar, vai remeter mais pelo que o disco é em si, e não pelo que ele é exatamente, mas pelo que ele podia ser, pelo que você já sabia que o Judas já estava fazendo quando você olha para essas demos. Porque, por exemplo, o Judas já tinha já tocava duas músicas que chamavam Whiskey Woman, que foi composta pelo Watkins, e Red Light Relayed, composta pelo Rob Halford, que vão ser a gênese que eram bem pesadas e vão ser a gênese de Victim of Changes mais pra frente. E o Roger Ben ouviu e não, não acho que não, sabe? Aí o Glenn Tipton vai lá e oferece Tyrant, Genocide e The Reaper. E que eram músicas que ele tinha, ideias musicais que ele tinha, e ninguém falou, pô, não, então não é bem isso, sabe? Então aquilo, e eu acho que é o Glenn Tipton mesmo que sugere que combine a Red Light Lady com a Whiskey Woman com uma música só. E pra ficar. Então, assim, são músicas que depois vão ser ícones, icônicas do disco seguinte, mas que já estavam ali, elas já existiam em algum formato embrionário. Então, talvez poderiam já, já poderiam ter feito parte do primeiro disco do Judas e não foi feita por algum motivo. Se fosse o Roger Ben dizendo que não, a banda mesmo sem confiança de querer impor aquelas músicas para o produtor. Mas isso é uma coisa que a gente já vai pegar na sequência assim, tipo, é, acho que a gente está falando isso, a gente tem essas frustrações do disco que poderia ter sido feito dele, que não foi feito, mas tipo assim, é muito por aí, tipo, tem decisões de produção que você diz assim, tá, como é que passou isso? Ou como é que foi isso? Então, que deixa a gente até meio, tipo, é estranho, para não dizer o mínimo, depois a gente vai pegar. Só para a gente ir antes do faixa-faixa clássico, então assim, recapitulando, John Hint na bateria, mas o resto já é o núcleo duro do Priest que vai durante um bom tempo, que é aquela coisa. Halford, o senhor Tipton, K.K. Downey, Tio Ian Hill, e que é o grande coisa assim, que é quase esse núcleo duro do Priest, por dizer assim. É, basicamente o Uh, Judas Priest clássico, né? Porque o exatamente. Judas vai. A bateria vai ser sempre alguma coisa demora. O Judas vai sempre ficar trocando bateristas, É, assim, já até desde a Gênesis, né? O primeiro exato. baterista dura muito, aí tem o segundo que vai ser o Alan Moore vai substituir o John Hint no Sad Wings of Destiny. Esse sai e volta. Vai e volta, assim, aí tem o Chris Campbell e aí o John Hint lá. Exato. E só para a gente não esquecer, a gente fala bastante do Harris, mas sempre vale colocar um spotlight no Ian Hill, que é um dos senhores baixistas do metal. É, sim, eu acho que é legal nesse disco, pra gente falar, como o disco é inteiro composto como um quarteto, o Glenn Tipton chega muito tarde, você vê um outro Ian Hill, né? O Ian Hill Exato. que a gente tá acostumado, é o Ian Hill que preenche mais, o Ian Hill que tem um estilo que vai lembrar mais o Jack Bruce, e é uma agradável surpresa que você percebe muito melhor nessa versão remixada do disco agora, os Exato. arranjos de baixo dele complementando, assim. Não, não. E o Ian Hill aí, eu acho que o Ian Hill ainda ele teve a humildade de entender quando o Judas vira dois guitarristas, o papel dele muda. Sim, E ele é essencial para que esses dois guitarristas funcionem. O jeito como ele usa o baixo certinho para permitir que as duas guitarras façam tudo que elas querem fazer é essencial. Um dos heróis não cantados, acho que é o Rio e o Peter Baltz do Acept são dois baixistas que as pessoas não falam tanto, mas eles merecem mérito pra caramba. como é que é? Operários do baixo, digamos assim. Exato. Porque sabem, tipo, tá, tô aqui trabalhando, tô aqui fazendo meu rolê, tipo, beleza, valeu. Vamos pro Jogral Clássico? Ora, E criar uma vinheta pro Jogral daqui a pouco, tá? Run. Fazer uma coisa. Faixa, Bora faixa, no chão. solada.
Achar alguma fala do Silvio Luiz ou Exatamente, algum exatamente. locutor clássico para O colocar. grande entrou em domínio Nossa, público. não. Momento brainstorming do Solada, não sei. Exatamente, ao vivo. Você vê como nós respeitamos o roteiro. Exatamente. Roteiro pra quem é? Dane-se. A gente não respeita o roteiro, mas a gente adoraria não respeitar a ordem das músicas. A gente vai explicar o É, porquê. Vamos abrir então. One for the Road. Eu brinco assim como é que é. Rob Halford num disco de cover do Led Zeppelin. isso, né? A cadência Led Zeppelin total da música, né? Aquele hard rock meio bluesy, com algum peso, assim. Assim, esse peso fica bem mais evidenciado nesse remix que saiu semana passada. A gente vai falar um pouquinho dele, que saiu na primeira semana de dia 13 de setembro, né? Pra ser preciso, pra quem ouvir isso numa data perdida ali. Mas assim, se você vê no Halford no final com o Zuu, Nananá ali, Robert Plant puro, né? Então. Aí uma das diferenças é que na versão original do mix ela termina abaixando, várias músicas terminam abaixando, e no remix que foi feito pelo Tom Allen, que é o produtor clássico do Judas dos anos 80, ele vai até acabar ali. Ele termina a batida meio que. Beleza, acabou, é isso aí mesmo. Fica assim e ele larga lá, que eu acho que fica legal. Como é que é? Você tem finalmente a chance de ouvir o que acontece depois de um fade out. É isso. É um grande easter egg do disco. E só para fechar essa aqui para mim, assim, essa é uma que eu vou bater muito nessa tecla. Dava para dar uma editada, dava para dar uma cortada, dá para tirar um bom tempinho dela ali. É isso, né? Aquela coisa meio. Eles acham que estão virando. Não sei se eles achavam que tinha que ser progressivo, tinha que ser um negócio mais Exato. pretencioso, porque eles estavam no estúdio, né? Mais um show ao vivo que você pode ir lá. Não sei, tá? Exato, exato, exato. Vamos para a segunda, que é a clássica, Rock'n'Rolla. E Hebrew. daí a minha pergunta clássica é: por que que essa não foi a faixa de abertura deste disco? Ponto, sabe? Tipo assim, é simples. Ela é bem melhor que a anterior, Eu ela é bem mais discordo. cadenciada. Seria um outro cartão de visitas para esse Led Zeppelin cover, assim. Tipo, eu não entendo por que que ela não é a primeira faixa. Então, eu acho que a One for the Road era uma música que o Judas vinha tocando. E a Rock'n'Rolla, ela foi composta também pelo Glenn Tipton. Então eu acho que eles ainda não estavam seguros de ela ser uma grande faixa. E eu tenho pra mim que essa Rock'n'Rolla só existe porque o nome do disco vai ser esse, escrevam uma música com esse nome porque a gente já comprou a capa. Então, talvez eles não estivessem muito seguros ainda do que era isso. E a Rock'n'Rolla já começa a ter algumas coisas que, opa, tem um Judas Priest nascendo novo aqui, né? Talvez pra quem a gente vai. Porque já tem uns duetinhos de guitarra ainda tímidos ali acontecendo. Vai ter uns licks melódicos em que se fazer uma complementação de guitarra, uma interação melhor dos dois guitarristas, assim. Então você já começa a perceber um Judas nascente, já não um Judas que se contrapõe tanto que o Judas Priest seria mais pra frente. Não à toa era uma das poucas músicas, uma das duas músicas que o Judas Priest tocou ao vivo depois da turnê do Sad Wings of Destiny, quando ele já tem mais músicas pra tocar. Ok, que eles só vão tocar isso depois da pandemia, mas é uma das duas que na Rock rola só depois da pandemia que eles vão tocar. Mas eles voltam a tocar e quando você vê no show você percebe que tem tudo a ver, sabe? Não é uma música que soa deslocada no show do Judas Priest, assim. Nosso glorioso, como é que é? Rob Halford gaiteiro. E isso, Bob Halford, né? Lembrar que nesse disco ele tá acreditado como Bob Halford, Exatamente, nosso exatamente. querido Bob. Nosso querido Bob, exatamente. E isso, outra música que termina em fade out na versão na mixagem original e na remixada vai até o fim. E aí esse fim ficou mais legal ali, parece que de fato termina. 50 anos depois te contamos o que você não ouviu. Aí vamos lá pro problema. Daí vamos para como é que é. Como matar um disco. Desculpa eu chegar desse jeito, com todo carinho do mundo, que Tá? é o Winter, terceira E faixa. Eu sei que eles queriam mostrar talento, eu sei que eles queriam mostrar que, tipo, a gente é bacana, a gente é bom. Queriam fazer uma suíte mais climática, que são três músicas, na verdade, a gente vai pegar agora. Na boa, fazer uma ousadia climática dessas no lado A, no Sabá dava porque não existia isso, porque era diferente. E e- realmente o Sabá fatura em cima disso. Agora, isso aqui é lado B.
E isso aqui é Cara, lado B que tinha que ter sido muito mais editado, sabe? Tipo, é, isso aqui pra mim é uma das coisas que, tipo assim, isso matou o disco, sabe? Desculpa dizer desse jeito, mas é, tipo, não dá. eu discordo com alguma veemência. Eu acho que poderia ter outro momento disso também no início. Exatamente, é lá no Mas, lado assim, B. Winter eu acho uma musicaça. Musicaça. Acho que uma música que o Judas poderia tocar hoje ao vivo. Essa primeira parte, que ela é lenta, ela é pesada, assim, é uma das músicas. A letra ainda foi feita pelo Al Atkins. A Reza a Lenda, que foi num desses shows que os caras estavam sem dinheiro, no inverno, tocaram, voltaram pra van e ficaram morrendo de frio ali. Foi nessa que o Al Atkins escreveu essa letra. A música também foi escrita pelo Ian Hill, além do Cake and Donnie, que assina todas, né? Mas assim, ela é pesada, ela tem um quê de Black Sabbath, mas ela também tem uma certa psicodelia que vai me lembrar Blue Cheer, assim. Então eu acho uma música muito boa. Eu gosto muito dessa parte da música ali. Acho que ela poderia ser uma música inteira, não poderia ser só tipo, 2 minutinhos pra ser uma parte de uma trilogia, de uma suíte ali. Mas eu gosto muito dela. Aí a gente vai estar na Deep Freeze. E a Deep Freeze é meio que. Aí temos um problema. Como é que é? É, Teu comentário é o melhor, eu vou deixar que tu brilhe. é isso, né? Ele tava no momento Jimi Hendrix dele, né? O KK Downing, ele fazia isso ao vivo pra caramba, mas aquilo, né? Dorgas, né? Vamos lá meter. Vamos meter, fazer uma partezinha de barulho e tal. Assim, tentando, que não sei se ele quer fazer efeito de uma nevasca ali, sabe? De, tipo Jimi Hendrix naquela sensação. Se Jimi Hendrix tem o fogo, eu tenho a neve. Exatamente, eu vou trazer a neve, vou estou trazendo um frio para você ter uma sensação de frio com esses ruídos todos na guitarra que eu estou fazendo ali. Assim, eu vou defender de certa forma, porque, ok, o Winter, ele tentou fazer isso, mas aí eu coloco que eu gosto muito da música, eu gosto muito da próxima parte também, mas acho que poderia vir no lado B, assim. Mas aí eu acho que o disco não ia ter lado A suficientes também, então É é um também o outro problema. problema. Aí depois de como é que é só pra gente não se perder depois de Winter, Deep Freeze, aí nós voltamos pra Winter Retreat, voltamos pra casa da coisa. Isso. Aí eu brinco como é que é bacana, é a música que o Four Non Blondes bom pra Isso. fazer o WhatsApp, né? Tipo, começa é tri igual. E eu acho que, assim, daí eu volto para aquilo que a gente tá falando. Acho que, assim, ó, devia ter repensado, sabe? Tipo assim, corta o solo de Deep Freeze corta muito esse solo de Deep Freeze pro KK Downing fazer uma coisa que introduz. Aqui tu já vai falar depois, tem a parada do violão, então tu faz a história que eles adoram fazer de mudar a clima do disco, então, assim, faz um solo bem mais curto, que vai desaguar, até para quebrar. Tipo, eu fiz um super solo e que vira uma parte de violão. Seria uma assim, ó, seria legal se tivesse. Eu tava olhando assim, pô, corta isso, junta com a Deep Freeze, abertura de lado B pra mim, sabe? Tipo, não tô, sabe, tipo, Não, 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 não. então, assim, é pretencioso, né? Progressivo. Óbvio que a gente tá olhando o engenheiro de obra feita, que podia ter Exatamente, feito exatamente. Exatamente. isso, né? 50 anos depois, sabendo o Depois, que o Judas Priest fora do virou. momento. Então, assim, aí é aquele ponto. Acho que a banda tava, vamos gravar um disco, nós temos que fazer alguma coisa pra mostrar que nós somos músicos dignos, sabe? Tava. Acho que tinha muito isso na cabeça, provavelmente. Então, essa trilogia ali, essa suite ali, logo de cara. E assim, aí entra na Winter Retreat, que é uma música mais acústica, que ela começa numa levada meio acústico que lembra o Led Zeppelin 3, mas na hora que entra a bateria, pra mim ela vai remeter a alguma coisa meio Dark Side of the Moon, até do Pink Floyd. Sabe? Na remixada, mais ainda com a produção, com a bateria mais presente um pouco, você sentindo os instrumentos mais equilibrados ali. Então eu acho que é bonita, mas é aquilo, sabe? Tipo, são duas músicas diferentes que poderiam ter sido duas músicas trabalhadas e ter ficado duas músicas mais legais no disco e a Deep Freeze podia ter sido alguma introdução para Winter e deixado a Winter Retreat como uma outra música separada, não sei, sabe? Tipo, o Judas vai fazer introduções de guitarrinha desse jeito, mas no futuro, não só ruídos como melodias, assim, mas talvez a ideia tenha surgido ali, alguma coisa assim. É. Pode ser, pode ser. Vamos seguir com Cheater. E aí que eu brinco. Quase emendada, né? Também parece. Não faz parte da trilogia, mas muita gente colocava como se fosse. Da trilogia que é de quatro Já agora. vem emendada, assim, como se fosse uma suíte de 4 músicas, né? Exato. E pra mim, Cheater no mundo ideal, essa é a segunda música do disco. Entende? Eu teria movido Rock and Roll, a Cheater e depois
Once for the Road. Tem harmônica ali, Bob Halford mandando o seu melhor. E tem uma coisa que, essa aqui eu tinha falado, exatamente. Essa aqui tem uma ponte para mim com os Estados Unidos que é muito legal. Essa harmônica é a música que tu vai assim no show, vai batendo pezinho, sabe? Tipo, essa é uma baita música do disco, assim. Essa é um tesourinho que ficou É, atrapalhado pelo que veio antes, depois. essa harmônica, a gaiteira, o gaiteiro lá, tá bem abafado, né, no versão no mix original, assim, fica muito mais claro no segundo mix. Assim como tendo um cowbellzinho perdido Exato. ali, que também no original fica meio perdido, e quando você ouve nesse remix agora tá mais audível, assim. Agora o que eu acho legal da música, assim, que ela começa com um riff mais pesado, e na hora que entra a bateria entra, parece que ela tá num compasso diferente, assim. E quando começa o riff e entra a bateria, a impressão que me dá é que se a bateria fosse rápida, eu virava Exciter. Dois do Stage Class, a música que abre Stage Class. Ainda mais esse mix melhor, assim. Sim. Mas aí na hora que a bateria segura e ela volta pro mid-tempozinho, aí vai pra bater o pezinho, papapá ali. Também outra que terminava em fade out na mixagem original e na versão nova termina abrupta, mas termina, assim, também. Essas músicas. Mas Cheater era uma música que eles iam tocando ao vivo, e você ouve ao vivo ela é muito mais pesada, a guitarra tem muito mais punch, mesmo na versão remixada, você percebe que ao vivo era uma coisa mais bruta, assim, e não fica tão bruto assim em estúdio. E aí a gente termina o lado A, né? Exatamente. E aí abrimos o lado B com Never Satisfied, Prazer, Judas Priest, aqui você nasceu. Essa aí foi a primeira música resgatada do Rock'n'Rolla que o Judas não tocou. Desde a turnê do Sin After Sin, o Judas Priest ignora completamente todas as músicas do Rock'n'Rolla e só vai recuperar Never Satisfied na turnê da Epitaph, que é aquela turnê que foi a turnê de despedida do Judas ali em 2011. Já sem o Ken Downey, já sem o KK na banda. Mas assim, é a música que tem mais cara de Judas Priest desse disco. Você olha que você ouve e fala. Ela ainda não é o Judas Priest bem acabado, assim, até porque ela foi escrita pelo Atkins ainda. Mas você já percebe, não tem a assinatura do Glenn Tipton na música, a música do KK Downing com o Al Atkins. Então, mas é a música que você já começa a perceber que o riff é pesadão, assim, e é um riff numa linha que que o Judas vai utilizar ainda muito nos anos 70. Assim, e é um riff que, uma derivação de um riff que poderia estar no volume 4 do Sabbath, assim, se pensar que é quase stoner, aquela. Assim, o Judas vai trabalhar um pouco isso, mas ela tem peso, assim. Aí ela tem umas viradinhas, né, que é Led Zeppelin puro, que o Judas estava. Tinha essa vibe bastante ainda, assim. Mas na hora que chega no primeiro We Are Never Said, aquilo é o Rob Halford surgindo pro mundo. Esse é o Rob Halford que a gente vai conhecer ali pra frente, né? Então, e aí a Exatamente. sessão de solos já é pesada, uma cara de Judas que podia estar no Stage Class, que é o Judas no auge pra mim ali. Então, ainda que não tenha duetos, assim, os riffs, a forma como o riff e a guitarra, o solo se interage ali, já é Judas Priest pra mim, daquele Judas Priest que eu amo, que a gente aprendeu lá. Exato. Nasceu. É, tem. Aí depois vamos embora, Run of the Mill, pra mim uma das músicas que envelheceu bem legal, envelheceu bem Mas legal. uma Só. música sobre envelhecer, né? Do Rob Exatamente. Halford com 22 anos, falando. Exatamente, um jovem idoso "Ah, tomando seu chá. Mas de novo, pra mim, dava pra ter fatiado. Daria pra, assim, tem uns 55 segundos ali que você tosa, sabe? Tipo assim, que também faltou dar uma tosada ali pra mim. É dispensável aquele começo. então, é outra assim, que eu falo, aquela questão de estar pretencioso, né? Da banda tá Uhum. querendo provar valor, assim, acho que tem uma pegada meio floydiana na música, um pouco, assim. E, assim, no início dela, essa primeira parte dela, que é uma balada semiacústica, assim, depois vai crescendo, ela vai tendo essa coisa meio viajante, meio etérea, que vai crescendo. E na hora que o solo vai crescendo, começa a lembrar Hit Blackmore, e no final ela vai lembrar de Purple pra caramba, e aí quando o Rob Halford começa a gritar, você vai lembrar, não tem como não vir Child in Time de É. Purple na cabeça ali, no, aqueles ai que ele não fala ali. O final ali é total Child in Time, momento do Halford mostrando. Se em alguns momentos ele mostrou ser Rob Halford, ele mostrou ser Robert Plant, nesse ele tá mostrando ser Ian Gillan. Mas é musicaça, eu adoro essa música, eu adoraria que mesmo ela sendo longa, que eles tocassem ao vivo algum momento e eles resgatassem essa música pro show, acho que ia funcionar bem legal como um momento de
mudar o clima do show, E assim. mudar o clima e também fazer uma brincadeira com o passado, sabe? Tipo, É, Dying to Meet You, aí de novo, é o que a gente falou antes, eles gostavam de músicas que mudavam o clima, tipo, eles gostavam de músicas que faziam essa variação. Essa, pra mim, assim, que ela vai fazer isso e ela tá no lugar certo do disco. Eu volto para aquela brincadeira de. Acho que aqui onde ela tá, ela funciona. Então, eu acho que a da Intimate podia estar no lugar da suíte da Winter ali no lado A, assim. É, Você pode ser, pode ser. pensar ali, tipo, começa com a Rock'n'Rolla, bota One for the Road na sequência e coloca essa como terceira música. Começa devagar e de repente vem a pancada ali. E eu acho que funcionaria, né? Aquela primeira parte mais acústica, o Halford cantando em tom mais baixo, meio crooner, meio operístico até de certa forma ali, né? Aquele primeiro num tom bem baixo, bem gravizão. Que o Halford mesmo não usa tanto, ele vai usar isso muito mais no Nostradamus, assim, ele Exatamente. vai resgatar. Ali, aí de 4 minutos ela vira, e nem na hora que ela vira ali, naquela parte final, ela tem uns riffs bem calcados em Led Zeppelin, mas uma parte mais pesada do Led Zeppelin, e aí você tem o Halford naquele Killer, Killer, keep it on the back. É o Judas Priest clássico que nasceu ali, né? E aí, pra mim, assim, eu acho, sabe, posso estar muito enganado, e se tiver, corrijam, que ela nasceu como o nome de Hero Hero, essa música, e eles tocavam essa música como Hero Hero, e essa parte de introdução talvez tenha sido criada em estúdio para dar esse ar, tirar essa coisa meio. Não queremos soar como brutos, assim, queremos soar como alguma coisa mais elaborada. Justamente, que é o que depois vai ser o diferencial deles, vai ser a É isso, identidade deles. é isso. É, vai ser metal, né? Vão ser uma Exato. banda cartão postal de heavy metal. Né? Exatamente. Em tudo, em tudo, em tudo. É, absolutamente. Banda assim, tipo, banda de heavy metal de concurso, mais do que o próprio Isso. Iron Maiden. Mas aquilo não existia isso, né? E alguém tinha Exato. que se existir e mais ou menos o Black Sabbath falava que o Black Sabbath era heavy metal, falava que o Deep Purple era heavy metal, falava que o Led Zeppelin era heavy metal, mas eram bandas que tinham momentos mais pesados. O Black Sabbath era pesado o tempo todo, mas com aquela influência de blues pesado que a gente chama de doom metal, mas que... Então você vê que tinha outras bandas pesadas na época que faziam coisas assim, mas assim, tipo, você não tinha não era uma banda, você vai ser só isso. E às vezes a banda tinha vergonha de falar, eu vou ser só isso, né? Talvez Talvez, fosse esse exatamente. problema. Caviar and Maths. Vai que depois eu te pergunto o negócio dessa música. Vai. Então, a Caviar and Maths era a principal música do Judas Priest pré-rock'n'roll, assim, a música que eles tocavam em todos os shows e que era uma música longa de 10 minutos ali. Tinha a letra, por isso que quando você vai ver a assinatura, ela é uma instrumentalzinha de 2 minutos no disco e tá assinada pela Watkins, que era o antigo vocalista. Como assim? É porque ela tinha letra. É uma versão de quase 10 minutos quando eles tocavam ao vivo. Música longa, pesada, que tinha uma. Assim, aí eu nunca ouvi essa versão original. Tem uma versão que o Al Atkins lançou num dos discos solos dele, ali, quando ele tava querendo ganhar dinheirinho dele lá, explorando o legado do Judas. Ele lança uma versão da música e aí você percebe que ela tá. Ela começa com uma pegada mais Led Zeppelin, assim, e essa parte acústica, que é a parte que vira essa vinhetinha do final do disco, ela aparece mais pro meio, com uns 4 minutos ali, e com o Atkins cantando em cima na versão dele, assim. Então aí meio que estraga o momento, né? Deixa com essa partezinha. E aí e tem um solo nessa hora. E aí você fica pensando como que se a banda tocava sempre como um quarteto essa música ainda, né? Como que seria essa partezinha acústica virando para vir um solo em cima? Como que isso acontecia ao vivo? Não faço ideia, assim. Para colocar a versão da Watkins é meio recriada em cima, tem uma pegada muito de New Wave of British Heavy Metal que não existia em 1973, 74, quando ele tá, 72, quando ele tá na banda. Mas assim, vale a pena conferir quem quiser. Então, o Atkins, você procura o Atkins Cavern Maths e vai estar lá, assim. Agora é aquilo, né? A banda não tinha mais tempo para gravar uma música de 10 minutos, eles resolveram, bota esses 3 minutos aqui e larga. E eles gravam a versão completa dela, tem uns 7 minutos, que sai como bônus num desses reprensagens em CDs ali. Tem a Caviar Maps não editada. E é 7 minutos, mas são só 7 minutos da versão acústicazinha. Não sem, continua sem letra, continua só naquela mesma pegada ali. Mas daí, pra mim, daí era o que eu ia dizer antes. Se tosou tanto, pra quê, entende? Tipo assim, a minha birra com esse disco tá no processo de edição, tipo assim, e aí o papel do Roger Ben, em vários outros momentos você gastou tempo.
Entende? Sempre tem coisa. E justamente na faixa, que a banda tocava ao vivo, que a banda já tinha, assim, tipo, a galera já conhecia. Você poderia ter uma versão, tá, talvez não tão longa, mas você poderia ter uma versão maior. Aí, justamente essa, assim, que tem os 10 minutos de prazer. Você só tem dois, tipo, Ah, isso tem é dois sacanagem. minutos. No Sad Wings of Destiny tem uma música de 2 minutos que chama The Reaper, que de repente os caras podiam ter colocado em vez de ter Exatamente. podado a música de 10 minutos, né? Só. E é aquilo, né? O Judas tinha essa coisa de ter músicas longas nessa época, assim. Então, se você for procurar os bootlegs do Judas Priest da turnê do Rock'n'Rolla, tem uma música que o Judas Priest toca muito que chama Mother Sun. E dá pra ouvir versões dela, que é também longa, solos intermináveis, assim, uma música que parece que não termina nunca, sabe, quando você tá ouvindo. Ela demorada, assim, não parece, não tá bem acabada, de fato nunca acabaram a música, né? Então, mas é aquilo, sabe, tipo, eu sempre coloco pra mim que o Judas Priest nos anos 70 ele é uma banda que vai se moldando por cortar excessos. Exato. Ele vai sempre, cada disco, até o British Steel, cada disco vai sendo mais econômico em arranjos. Até ele chegar no British Steel, que é como se fosse a fundação, né? Isso Uhum. aqui é a parte, o mínimo que a nossa música tem que ter para ser Judas Priest, para ser heavy metal, de certa forma. British Steel, até várias pessoas falam que tem músicas do British Steel que são hard rock, não são heavy metal. Outra discussão, talvez um dia a gente tenha. Mas assim, Mas né? é eficiente pra caramba. É isso, só. Agora, vamos ver. Uma banda super, super eficiente, tipo assim, não tem, né? Mas tudo bem, mas tudo bem. Como é que Isso é? falou, era, assim, talvez a vergonha de ser uma banda bruta, só oferecer essa brutalidade, eles sendo que eles não queriam ser um bando eles não queriam ser um Black Sabbath que é só aquilo, sabe? Então eles queriam mostrar outras facetas deles, Nossa mas vida. eles eram uma banda bruta, assim. Eles vão aprendendo com o tempo a como mostrar dentro dessa brutalidade deles, que era uma brutalidade muito acima do que era do outro padrão, como que mostrar a sofisticação dentro disso, né? Entendeu? E aí, como se não bastasse uma tragédia no passado, a gente tem uma tragédia que dura 5 décadas, assim, é uma porcaria, tipo, é legal. Ai, ai, é um disco que Tá. tinha tudo para ganhar uma edição legal, tinha tudo para ser um disco, pô, 50 anos, data legal. Mas parece que tem uma nhaca, parece que tem uma maldição nesse disco mesmo. Eu vou resumir desse jeito, assim, o Thiago vai completar melhor, mas para mim é uma maldição. É Então, isso. lembrando, a gloriosa gravadora Gul ficou por anos com esses direitos. A gente teve no Brasil, o Thiago, a gente estava preparando a pauta, o Thiago me lembrou, a gloriosa edição que nós temos da Paradox Music, junto dos balaios de, como é que é, disco de jovem... Tempo que a Jovem Pan era conhecida por baladas e música eletrônica, a gente tava lá os Paradox Music. Era uma época que a Paradox estava entrando nesse mercado de música pesada, que eles assinam com Angra, assim. Então, Exatamente. começa a lançar uns rocks mais. Acho que o Dr. Sim também chega a Eu acho assinar que com pode ser. eles, não me lembro. Uhum. Então, mas a questão da Gol foi assim, né? O que acontece é. O Judas Priest tá ali passando fome. 2.000. O adiantamento de 2.000 libras que eles recebem pro Rock and Roll é o mesmo adiantamento que eles recebem pro Sad Wings of Destiny. A Gol tá fazendo uma promoção de lixo com os discos. Eles vão lá e pedem um dinheirinho semanal para a banda poder trabalhar, para virar trabalho, e a Gol se nega a dar esse dinheirinho semanal para eles. E aí eles começam, a gente precisa sair disso de alguma forma. E eles estão com um contrato assinado na base da empolgação com a Gol Records e aparece uma gravadora grande, que é a CBS. E a CBS fala, a gente interessado e aparentemente quem foi um dos caras que gostou do som deles é o Roger Glover do Deep Purple. Uhum. E a CBS fala, beleza, a gente topa assinar com vocês. Só que eles olham e falam, e com que a gente sai desse contrato com a Gol, né? Porque eles estavam devendo essas 4.000 libras. Os discos não vendem o suficiente para eles conseguirem esse dinheiro de volta e não sei exatamente quais termos que eles estavam em contrato. Então o acordo que eles fazem é eles cedem todos os direitos das músicas dos dois discos para a Go Records e assinam com a CBS. Assim, a CBS, eles falam que o adiantamento que a CBS dá para eles gravarem o terceiro disco é 60.000 libras. Era uma banda que tinha ganhado 4.000 para fazer dois discos. Então é outro patamar de trabalho. E aí a Gu vai fazer
pegar esses direitos, assim, num primeiro momento você tá com um mico na mão, né? A gente vai ficar, se essa banda der certo, a gente tem dois discos, se essa banda não der certo, a gente vai ficar com isso aqui É, empoeirando. E tá certo, a banda dá certo, assim. Tanto é que, assim, eu tenho isso, essa versão do disco que é um CD, que chama The Collection, que tem os dois discos juntos em CD. E a Google vai explorar o máximo possível essa assinatura com a Paradox Music no Brasil. E durante esses 50 anos ali, até 2023, para ser preciso, a Go Records é detentora única desses direitos e vai licenciando em tudo quanto é lugar do mundo para lançar. E aí eu acho que esse é um problema. Esse remix não tá no Brasil agora, exato. porque os direitos do Brasil devem estar para descobrir quem que é o dono desses direitos, quem que Putz, pegou só esses lá, direitos tá que a atrás. Paradox pegou, assim. Botar um advogado ali para ir atrás e descobrir o que aconteceu com isso daí, assim. Porque o que aconteceu lá, né? Em 2021, essa empresa de. É uma empresa de direitos musicais, ela não é uma gravadora, que chama Rich Music. Ela foi lá e adquiriu 50% dos direitos das músicas que foram escritas pelo Glenn Tipton. Então, o Glenn Tipton, 50% dos direitos dele, cada um dólar de royalty que o Glenn Tipton ganha, 50 centavos vai pra essa Rich Music. E em 2023, ela fechou um acordo com o dono da Go Records e comprou os direitos da Go Records dos dois primeiros discos do Judas Priest. E parece que ela foi atrás, e foi atrás das masters, e arranjou as masters e entregou essas masters pro Tom Alon remixar e recolocar. Então, saiu agora o Rock'n'Rolla, e deve sair daqui a 2 anos o Seedings of Destiny remixado pelo Tom Allen também. E com a banda dando ok, a banda participando desse processo. Então, pela primeira vez, o Judas Priest tem direito sobre isso. Pra lembrar, quando saiu em 2021, acho que saiu um box set do Judas Priest em vinil e em CD, e nesse box set o Judas já tinha conseguido licenciar para que ele saísse o Rock'n'Rolla e o Seedings of Destiny, só que só como parte do box set. Uhum. Então o Judas nunca vendeu. Se você tem o CD, eu tenho o vinil do Seedings of Destiny também, mas é por uma prensagem de alguém que licenciou junto com a GU, assim. E esse aqui é da Castle Music, licenciada junto com a GU, assim. Então, sabe, de 89 esse CD foi prensado, assim. Eu comprei ele uma viagem pra fora usar, né? Pra você ver como que... Exatamente. Agora, Muito, então, muito balaio de loja. é isso. Então, por Tipo, isso que saiu isso sexta-feira, dia 13, na sexta-feira 13 de setembro, o disco foi lançado essa versão remixada e remasterizada, que vale muito a pena pra ouvir. E porque tá muito boa a remixagem, então você pô, consegue ouvir, você consegue pegar o valor inteiro do disco. A mixagem original do vinil não era tão ruim assim, dá pra entender quando eles reclamam mais da masterização do que da mixagem. Agora, a masterização para CD foi deprimente. Esse aqui, quando eu pego esse CDzinho que eu tenho, que foi quando eles masterizaram para CD em 89, que deve ter sido a única vez provavelmente que alguém masterizou isso para CD, foi desgraçada a masterização, tá muito ruim, a coisa tá péssimo o som, assim. Então, de fato, dava pra pensar que porcaria, como assim, quem que fez isso daqui? Eu fui ouvir a masterização do vinil original, fui baixar na internet, já que eu tive que baixar esse para poder ouvir essa mixagem nova, eu fui lá e baixei, caçar alguém que tinha feito em gravação sem perdas direto do vinil da primeira prensagem. E aí você percebe que a mixagem é até boazinha, a masterização, mesmo que os volumes mesmo, que a coisa meio se perde, assim, né? Timbragem um pouco. Mas nesse vale a pena, é uma coisa que quando sair o produto físico eu vou comprar exatamente. sem pensar meia vez. É, só que daí é uma coisa que a gente estava falando antes a gente estava falando antes de apertar o REC mesmo, assim. A gente está gravando esse episódio na quinta, 19 de setembro, dia que o Iron anuncia. O Iron nem terminou a turnê do, como é que é, do Ninjitsu com o Summer in Time, já está anunciando a turnê do ano que vem, a turnê de 50 anos, que só pega até o Fear of the Dark. Em outro episódio, a É, gente esse Run for Your Lives, pra mim, tem uma cara de turnê de despedida, sem dizer que vai ser turnê de é despedida. aqui, parte aura, tipo assim, É, aqui. corra pelas suas vidas, né? Do tipo, como se fosse a última vez. É, Run mas for assim, Your Lives, é. assim. Eu fiquei Mas com daí, uma sensação muito disso, assim. mas daí a gente não pode tirar o mérito, ok? Sou o Steve Harris, quero seu dinheiro, din-din, me dá.
Mas assim, essa coisa, tipo assim, é uma empresa decente, sabe? Tipo, Assim, não, sem dúvida. eu vou fazer uma E coisa assim. até por não lançar com uma turnê, se for mesmo a última turnê, até de não lançar com uma turnê de despedida, é bem digno, assim, né? Exato. Daí volta pro Priest, volta para esse Priest em 24, com isso que o Thiago tava lembrando. Ah, a Rich Music é uma licenciadora. Então, assim, a gente tá num mundo que, assim, eu tava lembrando antes com o Thiago na newsletter, nós comentamos assim, o Metallica tem aquela parte do Metallica Museum, que é tipo assim, é só você pegar alguém, paga uma grana pra esse cara, pega um biógrafo bom, pega um cara bom que gosta da banda, fala assim, ó, você vai entrevistar X, Y pessoa, essa pessoa tem X tempo na agenda pra você, faz um site especial, entende? Eu tenho que me controlar para entrar no modo Pô, Berserker, assim, mas tipo, esse maldito mundo que tudo tem que virar post de rede social, entende? Que você não uhum. tem uma coisa chamada website oficial que você pode fazer o seu memorial, uma coisa mais perene de acessar. Exatamente, porque rede social sai do ar, né? E você Exato, perde o seu negócio. O vídeo MySpace, né? Agora, exato. aí Vídeo. você tem aí Twitter que tira do ar, você não tem mais acesso a nada do que você colocou lá, né? Então, faça o seu site, faça o seu trabalho, coloque suas coisas. Não dependa só de Instagram para essas coisas, Ah, de, sabe? Tenha um perene isso, alguma coisa. Mas acho, o Judas teve uma biografia oficial muito ruinzinha escrita nos anos 80. Eles tinham uma preocupação disso, acho que na época do Defenders of the Faith. Mas o Judas é uma banda que, assim, os relançamentos que eles fizeram, quando eles lançaram o primeiro box set de relançamento em CD, que foi a primeira vez que eu consegui ter acesso em físico a toda a discografia, era bem legal. Meu box set veio com um negócio legal. Eles têm vários box bem legaisinhos, o Judas Priest. Eu acho que nesse caso eles não estão fazendo, não vai fazer nada especial porque não é deles, né? Eles estão colaborando para ter esse produto feito de uma forma legal ali, mas é aquilo, sabe? Tipo, a Rich Music eles ganham dinheiro com royalty, não com vendagem de produto físico. Então, para eles, se eles só colocarem aquilo no stream e ter stream pra caramba, vai dar dinheiro. Eles não estão preocupados em querer fazer um box set em vinil que se bobear nem se paga direito. mas aí a gente volta para essa coisa do digital. A gente estava falando semana passada do Gilmour, né? Como é que você vai deixar o legado? Entende? Como é que é a música aquela do Gilmour lá? Quem é que vai, como é quem é que vai cantar para você? Tipo assim, pô, faz um site, sabe? Tipo assim, sei Sim, eu lá, concordo. não sei se a gente que sabe que não é uma coisa que, tipo, precisa de muito mais tempo do que investimento de grana, Uhum. e a banda, tipo assim, olha, e de novo, no mundo de imprensa diferente, você fazer um tipo de trabalho desse, você coloca lá um link para as coisas, tipo, sabe, você vai levar também para o stream, sabe, você vai ganhar também com isso, sabe, tipo, e felizmente aqui a gente não tem um caso, como é que é? E felizmente aqui a gente tem um caso de que a Rich é dona da música, mas não é tipo assim, não é dona deles falarem sobre isso. A gente não Uhum. tá falando de um caso, como é que eu tava ainda lendo, tô lendo a Mojo do Gilmour e tava lembrando. A gente não tá falando de um rolo tipo Gilmour e Waters, que tipo assim, como é que é? Você não fala da minha carreira solo no seu Instagram, sabe? Tipo, tipo, tá todo mundo de boas por isso, sabe? Não, assim, eu acho que a questão do Judas vai dar trabalho e a gente não vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que o Judas mais ou menos pensou isso. Eu não vou me dar o trabalho. Acho que o Judas até estaria disponível, sabe? O KK Downing certamente está A versão dele. fazer para ele colocar uma história, meter ali tipo todos os negócios dele para fazer isso. Pagando para ele, ele faz qualquer coisa assim, porque aparentemente ele tá precisando de dinheiro. Mas o Judas deve estar numa situação tipo legal que a gente tem alguém que vai respeitar esse legado, que se É, preocupou em fazer um investimento mínimo de contratar o Tom Allen para fazer, de pegar essas masters e tratar, não só de pegar o que já tá ali, reprensar de qualquer jeito, colocar. Nossa, agora poderia, né? Poderia ser um vinil bonito, com alguma coisa legal, entrevistas com a banda, pelo menos um livrinho junto acompanhando, um boxing com uma é, história bem contada disso. Fazendo o que a gente fez aqui agora, mas com os caras da banda falando em vez de ser só é. dois mané brasileiros. Como é que é? Fazemos para você, só And then a gente só one quer crédito, não, não é desse jeito. falls. É, ficou alguma coisa de fora? Esqueci. Ah, acho que do Rock and Roll, assim, a gente falou, né, das duas músicas Rock and Roll que acabaram sendo tocadas, foram a própria Rock and Roll na turnê, nessa última turnê do Judas antes de lançar Invisible Shield.
no pós-pandemia, e o Never Satisfied, que foi tocado no Epitaph. Depois disso eles não tocaram mais nada. O John Hint sai da banda durante a turnê do Rock'n'Rolla, porque a banda começa a deixar os arranjos mais sofisticados e eles percebem que o John Hint não aguenta. E aí vai ser substituído pelo Alan Moore, e aí eles vão pegar os 2.000 dinheirinho da 2.000 dinheirinho da Go Records e vão gravar um disco com outro produtor, um produtor que não tinha nada a ver com metal, assim, mas é outra história. Olha, outra. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça solada.com.br, sua newsletter, todo sábado de manhã na sua caixa postal. E até o próximo episódio. Forte Sim, abraço. Abração. valeu pessoal, até semana que vem.